Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos a mais uma noite de vitória, né? Estamos aqui, é um milagre de poder estar vivendo o Evangelho como tem que ser, né? Sem manipulação, sem ganância, sem distorção de palavra por causa de fulano, por causa de ciclano, sem correr atrás de dinheiro, sem correr atrás de nada. Aleluia. Nós somos ricos, porque temos a nossa mente limpa. Rico é aquele não fazemos, né, pastor? Somos ricos porque nossa mente é pura, coração Glória a puro. Deus. Rico é aquele que tem o coração puro, a É mente pura. verdade, Jesus. Porque as pessoas que têm o coração contaminado só pensam nas coisas desse mundo, só pensam nos bens material, só pensam é soberbo, é orgulhoso, não consegue ficar no meio dos simples, só quer ficar no meio dos exaltados. Glória a Deus. E é tudo coisa que já está fora das coisas de Deus, né? Vamos ver uma palavra no livro de Davi, Salmo 36. Que o título desse salmo é esse aqui: a malícia do ímpio, Deus salva os retos, né? A malícia do ímpio, Deus salva os retos. Então, a gente está vendo aqui, está falando das malícias, né? A palavra tem muito entendimento, muito bom, né? Fala assim, 36, e o primeiro fala: transgressão do ímpio, diz no íntimo do meu coração. Glória, glória a Jesus. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque os seus olhos se elogias até que a sua iniquidade descubras ser destável. A palavra da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e de fazer o bem, né? Projeta a malícia a sua cama, põe-se no caminho que não é bom e não aborrece o mal, tá vendo? Não é bom e não aborrece o mal. Então tudo isso que é o contrário do que Deus ensina é uma pessoa ímpia. Aleluia. A tua misericórdia, Senhor, está no céu, e a tua fidelidade chegará até os mais excelentes nuvens. A tua justiça é como os grandes montes, e os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conservarás o homem e os animais. Quão precioso, ó Deus, é a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam e se a sombra das tuas asas, e eles os fartarão da gordura da tua casa, e os farão beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. A tua luz, vemos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé sobre soberbos, e não me movo a mão dos ímpios. Ali cai os que praticam iniquidade. Cairão e não se poderão se levantar. Amém? Então, estamos vendo um exemplo. Um exemplo que a gente vê que é o contrário do que a gente vê hoje. Deus confiou em nós que nós iríamos defender a palavra dele constante. Glória a Deus. É só dar um exemplo
as pessoas que recebem algo da parte de Deus. Então Deus deu para nós uma oportunidade para nós salvar a nossa vida, nós condenar mais ainda do que já está condenado. Aleluia. Porque estar na casa de Deus não quer dizer que estamos salvos, mas quer dizer que estamos correndo perigo, mais do que quem está no mundo. Porque quem conhece a palavra de Deus e não pratica da forma que é para praticar, ele se enrola mais do que aquele que nunca conheceu e nem conhece a palavra de Deus. Está sujeito àquele que nunca conheceu a palavra de Deus se salvar, de que quem conhece e não praticar certo, perder a salvação. Porque quando diz que a espada, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, está falando que ela corta tanto para lá como corta para cá. Ou seja, muita gente está se cortando com a palavra de Deus. Então, a gente estava aprendendo nessa noite. Tem pessoas que querem conduzir a palavra de Deus, querem conduzir o reino de Deus, mas agradando todo mundo. E não existe isso. Nós temos que tomar uma posição. Aqui, o Senhor está dizendo que o ímpio está perdido. Somente o justo se salva. Aí nós vemos lá em Pedro também. Diz que a salvação começou a salvação é pelo justo. Onde que aparecerá o ímpio e o pecador? Está lá escrito. Então em lugar nenhum. Porque o ímpio e o pecador vão ser queimados no fogo. Como está escrito lá em Malaquias, está escrito em segunda carta de Pedro. Diz que os céus e a terra e os homens ímpios estão reservados como tesouro para ser queimados, se tornarão cinza. E diz que o justo pisará, aí confirma, o justo pisará na cinza do ímpio. Então você vê como se cumpre a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece? Você tem pena das pessoas que não querem salvação. Deus não tem pena de ninguém não. Deus deu a palavra para você seguir. Deus não está com pena de mim e de você não. Deus não está com pena de ninguém, porque Deus não trabalha com pena de ninguém não. Deus trabalha com a palavra dele. Ou você obedece a palavra dele, ou então você que tem a pena de você mesmo, se você não obedecer a palavra de Deus. Aqui é para nós refletir e pensar. Deus diz que zela pela sua palavra. Quando ele diz isso, ele está dizendo que não tem possibilidade de eu me salvar a não ser cumprindo a palavra de Deus. É isso que ele quer dizer. Ou tem? Não tem. Porque se tiver a palavra, perde o valor. Quando ele diz que nós somos o sal e a luz do mundo, ele está dando um ensinamento forte para nós. Está dizendo o quê? O sal não pode ser demais para botar no feijão. Você vai fazer uma comida, se botar mais, perde o feijão e joga fora. O crente também não pode passar da palavra. Se você pregar uma coisa que não está escrito, você passou do limite, você passou do grau. E quantas pessoas que têm passado do grau da palavra de Deus? Glória Mas não pode passar nem para um lado nem para o outro. Tem uma margem. É dentro daquela margem. Se você passar para o lado errado, você desagrada a Deus e agrada o fulano, porque você quer agradar o fulaninho, porque você é seu amiguinho, ou então porque você quer agradar ele. E com Deus não tem isso. Se você quer agradar, agrade Deus, que é o dono da palavra. Se você quer se dar bem, agrade o dono da palavra, agrade o todo-poderoso Deus, porque essa palavra é dele e vai voltar para ele. E se você não cuidar da sua vida e honrar essa palavra, ele também não vai te honrar. E o que é que está escrito em Daniel? Bem claro, ele diz, olha, serão ressuscitados uns para a honra e glória de Deus, e outros para a vergonha e desprezo. E qual é que vai ser ressuscitado para a vergonha e desprezo? Os ímpios. É os ímpios. É os que não obedecem a palavra de Deus. É, Senhor, verdade. Então não tem para onde nós escapar. Não existe uma maneira de você se salvar ou querer salvar as pessoas achando que você tem que ter amor para agradar as pessoas. Isso não é amor não. Isso é amor, mas o amor não de Deus. É o amor fraternal, o amor carnal. O amor de Deus é outro. O amor de Deus é o que ele deu a vida por mim e por você. Bom, é só nós fazer uma nota. Tem gente que diz que ama, mas você quer morrer por seu irmão? Você quer amar ele até aqui, mas você quer morrer por ele? Tem muita gente que diz que ama, mas você não morre por ninguém, você não, nem seu filho. Até seu filho, quando está doente, você deixa de vir para a igreja porque você tem medo. Você honra mais os filhos, honra mais ela. É assim por diante, ninguém honra ninguém. E quer se salvar. Fica difícil nós se salvar. Porque tem gente que diz que ama Deus, mas é tudo mentira. Como é que você ama Deus e uma coisa te tira do caminho de Deus? Como é que você ama Deus e diz que qualquer coisinha você muda? Você é igual o camaleão, está mudando de cor. Uma hora você está vermelho, outra hora está azul, outra hora está amarelo. Então os crentes de hoje é isso.
é mudando de cor. Mudando de cor porque muda de atitude. Não tem uma atitude firme até o fim. Glória a Porque Deus. Jesus, ele enfrentou a morte. Quando ele nasceu, aquela criança já foi perseguido, porque Herodes disse: onde é que nasceu? Que eu quero visitar. Nasceu em Belém. Então mandou os magos, estavam indo para lá, e mandou um recado: passa aqui e me avisa onde está, que eu também quero adorar ele. Mas não era nada de adorar. Ele queria preparar para matar ele. Mas o anjo avisou: disse, não, passa lá e não avisa. Porque ele não quer nada de bom com o menino Jesus, ele quer matar. Aleluia. Então ele, irritado, matou aquelas crianças de 0 a 2 anos, matou tantas crianças para ver se incluía Jesus no meio, mas não conseguiu matar. Mas quantas crianças que morreu por causa de nós? Quantas crianças que morreu inocente? Aí tem gente que fica dizendo assim: ah não, mas a criança, isso não existe isso. Não existe isso. Deus, ele não muda a palavra dele por nada. Nem criança, nem velho, nem nada. O Senhor disse, quando ele mandou Saul matar o povo dos Melequitas, ele disse: mata jovem, mata criança, mata todo mundo. Ele não falou que era para matar só os velhos, não, porque as crianças não têm pecado, não. Ele disse: é para matar todo mundo. Mata os animais, mata tudo. E Saul perdeu o seu reinado porque não cumpriu a sua palavra. Quem matou o rei Agripino, quem foi? Foi o próprio Samuel. Chegou lá e matou. Que era para matar o rei, não matou o rei, não matou nada, guardou o gado, guardou tudo. Então, isso até o dia de hoje é um evangelho que é pregado no Brasil, no mundo e no mundo geral. Um evangélico de riqueza. Um evangelho que, quando tem riqueza no meio, ele toma a riqueza daquele que tem e leva para ele e engana ele. Não, você está salvo, não, você vai para o céu já. Por quê? Porque as pessoas não têm entendimento. O que é que nós acabamos de ler? O ímpio certamente vai se dar mal. Aleluia. O ímpio certamente vai sofrer. Louvado seja Deus. E o homem, qual é uma pessoa simplesmente, quando nós muda de lado, quando não tem um pulso firme, nós muda de lado, nós estamos envergonhando a palavra de Deus. Estamos envergonhando o nome de Deus. Aí nós vemos assim: como é a falsidade do mundo. A falsidade do mundo começa dos grandes. E a maioria dos pequenos também. Começa essa falsidade aí. Jesus, ele nunca levantou mulher pastora. Na palavra está escrito, mas ninguém tem mais debater isso. Mas está escrito. Aí tem gente: não, mas Deus, porque a mulher trabalha. Não adianta, para trabalhar você pode. O que é que o Senhor diz na sua palavra? Você pode fazer cair fogo do céu. Você pode orar e cair fogo, abrir essa terra no meio. Você pode virar o mar. Você pode orar e o mar virar agora. Mas se você não tiver amor para Jesus Cristo, nada disso adiantaria. Se você der seu corpo para ser queimado e não tiver o amor que alcança a salvação, nada disso adiantaria. Por que ele está fazendo isso? Não é o amor de dar esmola para ninguém, não. Não é o amor de dar uma cesta básica para ninguém, não. Não é o amor de você pegar uma pessoa sem sapato, dar um sapato. Isso não é amor, não. Isso é ajuda que todo mundo tem que fazer. Isso não cristão e qualquer pessoa é necessário, quando você vê seu irmão com fome, ajudar. O que ele está falando é o amor da sinceridade da palavra de Deus, pregar a palavra sem distorcer a palavra do jeito que ela é. Esse é o maior amor que Deus quer que esteja no nosso coração, porque não adianta você querer que as pessoas te agradem ou querer que as pessoas tratem você bem, mas se você não estiver levando a palavra verdadeira de Deus, não adianta nada. Você vai ter as pessoas do seu lado, mas ela não vai te salvar, nem você, nem ela, nem ninguém vai se salvar, porque para se salvar tem que ser sábio. Para se salvar, tem que ser justo. Para se salvar, tem que ser obediente à palavra de Deus. E é o que está faltando nos dias atuais. Davi está aqui pedindo suplica a Deus, pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor venha. Nós lemos 36, se nós voltar aqui no 35, no 35, ele deixou muita palavra de ímpio. Inclusive o primeiro versículo já fala: não dê ouvido aos conselhos dos ímpios. No primeiro versículo do Salmo já fala, e ele vem falando de lá daqui, aí chega no 35, no primeiro versículo está dizendo que é para nós não dar ouvido à voz dos ímpios. E aqui nós estamos no 35, nós lemos o 36, nós voltamos no 35, o que é que fala? Planteia, Senhor, com aqueles que planteiam comigo, peleja com todos aqueles que pelejam contra mim. Então, planteia, Senhor, com aqueles que pelejam comigo. Comigo peleja. E com aqueles que pelejam contra mim. Então ele agora fala o contrário: peleja com aqueles contra mim.
pega da rodela, da roda, levanta a minha e me ajuda. Tira do laço, obstrui o caminho dos que me perseguem e diz: minha alma, eu sou a tua salvação. Seja confundido e envergonhado os que buscam a minha vida. Volte atrás, envergonhados que contra mim tenta mal. Seja como a moinha que o vento espalha. E o anjo do Senhor os faça fugir. Tá? Porque ele começa a dizer que o anjo, aqui está falando só primeiro, fala da moinha que o vento espalha, né? Que é o ímpio, que é como uma moinha. Que seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobre de mim as redes nas covas, a qual sem razão convém para a minha alma. Sobrevenha-lhe a destruição, sem saber, prenda a rede oculta e caia eles na mesma destruição. Então aqui Davi está dizendo assim, Davi está dizendo que o Senhor fizesse um jeito dos seus inimigos cair na mesma laço que estão fazendo contra ele. Que eles, todas as coisas que ele pratica contra ele, que venha cair. Então, por que é que nós temos que ter cuidado? Porque se você está do lado daquilo que Deus não aprova, o mal vai vir e você vai ser incluído nesse mal. Você vai ser destruído porque você escolheu a parte errada. Você vai ser destruído porque você não escolheu o lado de Deus. Ou seja, o que é seu lado de Deus? É o que nós acabamos de ler aqui. Você não aborrece o mal? Então é porque você está do lado do mal. Está dizendo aqui que o ímpio não aborrece o mal. Aqui, ó. Paga. Aqui diz no íntimo do meu coração: há temor, ó Deus, perante os seus olhos, porque os seus olhos lisonjeias, até que a sua iniquidade se descubra a ser destável. A palavra da sua boca é maliciosa e deixou de entender e de fazer o bem, né? Então, eles são maliciosos e deixaram de entender e de fazer o bem, porque o desejo deles é se dar bem. O ímpio é aquele que quer ficar rico às custas da palavra de Deus. Então a gente vê nos dias atuais quantas igrejas bilionárias e ricas são ímpios. São pessoas que vão pagar o preço. E as coisas já estão começando a apertar. Tem muitas igrejas ricas aí que estão agora descobrindo que lavagem de dinheiro é tanta coisa, a polícia vai prender, está prendendo agora, está em cima, agora está tudo, porque os caras brincaram com as coisas de Deus, e agora Deus começou lá nos Estados Unidos. As igrejas de alguns aqui no Brasil estavam passando um problema e o negócio estava ficando difícil, porque estão um pouco de rico, bilionário, e não faz nada pelos pobres. Isso não é servir a Deus, isso não é líder de Deus. Tanta gente lá na África morrendo de fome, dependendo de uma ajuda, dependendo de um dinheiro que alguém manda para eles lá. Tanta gente que está lá sofrendo, e tanta gente bilionária à custa da palavra de Deus, dizendo que foi Deus que deu, que foi Deus. Não foi Deus que deu coisa nenhuma, foi ele que roubou, tomou do povo. Deus não mandou, Deus não veio fazer contrato de dinheiro. Quando ele veio, ele deu dinheiro para os seus discípulos. Ele andava no meio dos discípulos, não andava com dinheiro, não andava com nada. Ele andava, o que ele trazia era o poder e a sabedoria do alto para ensinar o seu povo. Era isso que ele tinha, é isso que ele tinha, e é isso que nós temos que ter. Porque servir a Deus, hoje as pessoas dizem que quem é Deus é o que tem o melhor carro, que mora no melhor bairro, tem a melhor casa. Isso é um jeito errado de julgar quem é de Deus. Porque se você for olhar o passado de Isaías e alguns dos profetas, o próprio Eliseu, Elias, diz que se nós visse esses homens no dia de hoje, nós corríamos porque eles ia parecer um menino, porque a roupa deles, a forma que eles andavam, não parece com nada dos dias atuais do povo que usa hoje, né? Não era uma pessoa que chamasse a atenção com suas vestes, nem roupas caras, mas era roupa que eles mesmos faziam. Deus dava a instrução para fazer
Eles faziam as suas túnicas, criavam as suas roupas que Deus ensinava. Eles criavam, como no começo de tudo, Deus ensinou. E daí por diante, a gente vê um evangelho do dia de hoje que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Está longe, longe do que está escrito. Está muito longe do que está escrito. E por que é que alguns não conseguem enxergar que está longe do que está escrito? E é justamente isso que Deus está procurando. Pessoas que desmascarem esse evangelho errado que nós estamos encontrando no dia de hoje. Um evangelho que não pode salvar ninguém, porque não é a verdadeira palavra de Deus. Não é um evangelho distorcido, não pode mudar a vida de ninguém, porque a palavra não está correta. Se a palavra não está correta, o efeito é outro. Se a palavra não está na direção do jeito que tem que ser, o efeito vai ser outro. É a mesma coisa de uma boleira. Ela faz bolo. Se ela perder a receita, o bolo vai dar errado. Vai ser diferente. O bolo não vai ser daquela forma que ela esperava ser, porque ela errou a receita. Da mesma forma, é o crente querer ser abençoado sem usar a palavra de Deus, querer ser abençoado com a conversa dos outros, querer ser abençoado com a promessa do próprio homem que não pode salvar nele mesmo, não pode fazer nada por ele mesmo, e ele fica profetizando e dizendo que fulano vai ter isso, vai ter aquilo, e é um evangelho de mentira e de enganação. Não, está cheio de pessoas assim, e é isso que, e pessoas não querem ouvir essas palavras que eu estou pregando, muita gente não quer ouvir, mas não posso fazer nada, né? Quem não quiser ouvir, eu não posso fazer nada, eu tenho que pregar. É o que está escrito. Quem quiser comer, coma muito. Quem não quiser, não coma nada, mas não vai ter que vai escapar, porque a palavra dele é essa, né? A palavra dele é essa. Então, existe o mal e o bem. E nós aceitamos Jesus para fazer o bem. E fazer o bem é obedecer a palavra de Deus. Fazer o bem é estar no caminho de Cristo, né? Porque tem um monte aí, tem igreja todo diabo 5, 6. E justamente os rebeldes, que não querem seguir os mandamentos, que não querem seguir as coordenadas, eles não gostam da palavra e dizem: eu vou fazer uma igreja para mim que eu quero pregar de outro jeito, desse jeito não dá não, vou pregar de outro jeito. Então está cheio, já é um motivo que não está salvando, mas ninguém se salva, porque cada um quer ser melhor, cada um diz que é com ele que Deus está, cada um diz que é com ele. Então por que tem tanta seita nesse mundo? Tem tanta seita que, né? Nós só vê o Alcorão e vê a Bíblia, vê outras religiões que abriu aí, porque diz que o anjo Gabriel apareceu para um e ele abriu, porque foi Deus que o mandou. Diz que o anjo apareceu para outro, ele leu umas pedras lá e diz que essas pedras foram as mesmas pedras que o anjo escreveu lá para Moisés. Então cada um inventa uma história. Então se a gente não estiver atento ao que está acontecendo, todo mundo fica perdido. Então a gente tem que ter sabedoria e não se deixar levar por isso, porque isso é normal que isso tudo aconteça, porque o diabo não quer perder nada para ninguém. O diabo está levantando os dedos para botar o dedo no meio da palavra de Deus, para que você se distancie de Deus também, para que você fique essa pessoa relaxada. Uma pessoa diz que a palavra de Deus diz que a obra de Deus não pode ser feita com relaxo, mas tem que ser feita com qualidade, tem que ser feita com amor, com perseverança, né? E aí o que está acontecendo no dia de hoje é isso, né? Então a gente tem que lutar, mas tem que lutar para sair da impiedade e ser santos, consagrados, separados para Deus. Então, aqui é o que nós estamos vendo, né? A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chegará até os mais excelentes nuvens, né? Então, a tua justiça é como o grande abismo, o juízo, o grande abismo. A tua justiça, o juízo é como um grande abismo, está vendo? O juiz de Deus. O Senhor, tu conservará o homem e os animais, está vendo? A promessa de Deus conservará o homem e os animais. Então, e aí por diante, né? Então a gente vê que Deus tem um compromisso de conservar as coisas para seus limites finais, né? Porque tem gente que se perde na palavra e diz assim: mas fulano está fazendo errado, ele está vivo ainda, ele está errado, se ele tivesse errado, Deus já tinha matado ele. Não, Deus conserva os animais e o homem para ver até onde ele vai cair na real e se converter. E se tem um que dura mais na terra, é o ímpio, porque Deus todo dia está pelejando. Nós vamos olhar lá em Ezequiel, vai falar isso. Ezequiel vai falar isso. Deus está esperando ele se converter. Está esperando ele aprender. Está esperando ele tomar. Porque ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta e viva. É verdade. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém.
Deus quer que as pessoas se convertam e vivam. Então o ímpio tem sua oportunidade. Todo mundo tem sua oportunidade. Nós estamos tendo a nossa. E nós temos que pegar a nossa e não jogar fora. Porque muitos estão jogando as suas oportunidades fora. Estão jogando fora. De que forma? Desobedecendo a palavra de Deus. Desobedecendo os mandamentos do Senhor. É como se estivesse jogando a palavra fora. Porque a palavra de Deus, ela só vai ter efeito e ela só vai funcionar corretamente se for a verdade. Se nós ficar verdadeiramente guardar a palavra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus, ela não tem que ser do jeito que nós queremos, mas é do jeito que está falando. Agora, a gente tem que ter entendimento para chegar até a pessoa, para poder introduzir a palavra. Aí sim, nessa área, você vai ser inteligente para ver se você consegue um espaço para lançar a palavra de Deus verdadeira, para que as pessoas possam ver a verdade e ouvir a verdade, porque é a palavra de Deus verdadeira que vai converter. Só a verdade que converte o homem, outras não vai converter, mas a palavra de Deus verdadeira, essa sim converte o homem, e é essa palavra que precisa ser pregoada nos dias de hoje, palavra de Deus verdadeira, porque a palavra de Deus, ele disse: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Jesus conversa, tem o poder sobre a natureza, tem o poder sobre todas as coisas. Nós não temos o poder de fazer nada, porque também não foi dado a nós o poder e nem ele vai dar. O poder está com ele. Nós estamos aqui e ele pode nos ajudar a chegar a algumas coisas limitadas, mas que o poder está com ele e não com nós. Ele não disse que não dá poder, o poder é com ele. Ele ajuda nós a alcançar e entender que nós só vamos ser como ele é quando nós vencer. Ele falou: assim como nós somos, vamos ser também quando nós vencer. Mas aqui, quando estiver aqui, não. Aqui, Ezequiel 18, para nós confirmar a palavra, Ezequiel 18 e 20 fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Tá vendo? Mas se o ímpio se converter dos pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, proceder como retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Agora aqui está falando com ele, está vendo? Como tem chance para todo que é ímpio, de todas estas transgressões que cometeste, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, e viverá, né? Aí quem está dizendo, o ímpio se convertendo e praticando justiça, ele vai ser diferente, e Deus vai perdoar e não vai lembrar mais do que ele cometeu. Aí no 23 diz: desejará eu de que maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Está vendo? A misericórdia de Deus, isso é a misericórdia de Deus. Então, quando nós ensinamos a palavra de Deus falando do ímpio, nós estamos dando a oportunidade para as pessoas que são ímpios se converter. Se converter, porque Deus não tem prazer na morte dele. Por que Deus não tem? Porque se ele morre na impiedade, ele não vai para o céu. Ele não é louvado. Porque quem morre sem Cristo não tem nada com Cristo, não tem nada com o reino de Deus. Por isso que ele diz que espera que o ímpio se converta e viva, porque a vida é com Cristo. Sem Cristo não é vida. Sem Cristo é só sofrimento. Sem Cristo é destruição. Sem Cristo, tanto aqui como em outro lugar, pior do outro lado. Aqui já é ruim sem Cristo. Imagina lá do outro lado, partir sem Cristo, chegar no mundo espiritual sem Cristo, fechar os olhos sem Cristo. Que prejuízo. É um prejuízo muito grande. Vai ser uma dor muito grande. Vai ser uma luta muito grande. Mas se o ímpio entender e pensar e parar, eu vou me converter, vou parar de fazer isso, vou agora fazer as coisas corretas, nunca mais quero fazer coisa errada, eu agora quero me converter. Aí acontece o que está escrito: Deus, de todas as transgressões que cometeste,
não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, e viverá, né? Está vendo assim? Aí Deus disse que ele viverá. Então, a misericórdia de Deus é muito grande, é muito maravilhosa. Então, se tem jeito para o ímpio, que está contra a palavra de Deus, imagina para nós que estamos do lado de Deus. Então, para nós, a bênção vai ser maior ainda. Então, nós temos que estar contentes, confiantes no Senhor, porque se o Senhor está querendo resgatar aquele que está abandonado, aquele que está lá, fazendo coisas contra Deus, e Deus dá uma oportunidade, dá uma chance para essa pessoa, imagina para nós que estamos aqui. Então, a gente tem que realmente nos posicionar, que nós já fazemos parte da seara, já fazemos parte da palavra de Deus. Vamos continuar firme, nem olhar nem para um lado nem para o outro, e vamos ser perseverantes, e vamos ver o que o ímpio faz que desagrada a Deus, para nós não fazer a mesma coisa que o ímpio faz, fazer o contrário, fazer o que Deus quer que faça. Não devemos pegar exemplo de ímpio, como já está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que nós, no segundo, nos concedemos, mas detém no caminho de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o Senhor quer que nós meditamos na palavra dele dia e noite, porque é a palavra de Deus que liberta nós, é a palavra de Deus que transforma nós, é a palavra de Deus que abençoa nossas vidas. Então Deus, ele quer realmente resgatar as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas não vêm para a igreja porque nós damos esperança para as pessoas sem se converter. Não, Deus não vai fazer nada não, você que tem que fazer. É você que tem que fazer, é os ouvintes que tem que fazer, se converter, é dar um passo para a palavra de Deus. Deus vai chegar, se morrer sem ele, está perdido. Então a nossa obrigação é ensinar as pessoas. Não faça isso, corra para a igreja o mais rápido possível, aceita Jesus o mais rápido possível, saia dessa vida de ímpio, saia dessa vida de impiedade, aceita Jesus para você ter direito à morada do céu, porque ao contrário disso, não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Então é isso que nós temos que fazer, amém? Vamos orar a Deus. Glória a Deus, Jesus. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só o Senhor é Deus. Nesta noite nós te agradecemos pela tua santa palavra e pedimos pelas coisas nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso, Deus. Abençoando o pastor Zé Ferreira, abençoando os pastores dessa igreja, abençoando nossos irmãos lá em Itaquacetuba, ou lá em Jabaquara, abençoando nosso irmão Laíl, da sua família, a sua casa, nosso irmão Henrique, a sua esposa, nossa irmã Jamile e a sua família, Pai Todo-Poderoso. Abençoe e faz milagre, ó Pai Todo-Poderoso Deus. É o que nós te pedimos nessa noite. Todos venham a ser alcançados pela tua mão forte nesse lugar. O vizinho da esquerda direita, Pai, salve essas vidas, faz milagre sobre eles. Eu duvido a palavra de Deus, João Paulo, a sua família, meu Deus amado, meu Deus poderoso. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Cubra nós com teu sangue, e nos livra do mal, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Ajuda cada um aqui nessa noite, Senhor. Segure nossas mãos, vença por a tua igreja, vença pelo teu povo, Senhor. Coloca a sabedoria sobre nós e entendimento do céu. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. A paz de seu Senhor, a amada igreja, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Pastor Marcida, pastor Martim, pastor Martins, pastor Mariana, pastor Severo,